Olá, meus amados, que Deus abençoe tua vida, sua casa, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Hoje, nessa data, nós estamos aí adentrando um grande feriadão, e eu tenho a certeza que o Senhor nosso Deus, que é contigo, que é comigo, que é conosco, quer falar ao seu coração de uma forma poderosa. Que essa palavra, em nome de Jesus, o meu amigo Espírito Santo possa causar mudanças de comportamentos, atitudes e pensamentos, e principalmente de resultados na sua vida e na vida de todos os que estão aqui. Bom dia, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte. Glória a Deus. Irmãos, por gentileza, coloca as mãos nos teus ouvidos. Em todas as mensagens que Deus tem nos falado sobre essa série, competindo com os cavalos, o Senhor tem nos pedido para colocarmos as mãos nos nossos ouvidos. Diga comigo: Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, fala com teu servo que ouve, fala comigo, em nome de Jesus. Faz uma oração. Pai, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela estará sendo enviada. Quebra os laços, despedaça os grilhões, e que esta palavra vá e venha provocar mudanças nas nossas vidas, e aonde esta palavra chegar, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e aplauda Jesus bem forte, irmão, bem forte. Olha que coisa linda de se dizer, olha que coisa maravilhosa de se falar, olha que coisa assim, algo fabuloso para se declarar. Se eu passar pelo vale, comigo estará. Se eu passar pelo fogo, a chama não me queimará. Nunca me deixará, nunca me deixará. Você pode repetir comigo agora, por gentileza? Vamos lá. E se eu passar pelo vale, comigo estará. E se eu passar pelo vale, comigo estará. E se eu passar pelo vale, comigo estará. Olha que coisa linda de se confessar. Olha que coisa linda de se falar, de se declarar, de dizer, pronunciar, né? Olha que coisa linda. Se eu passar pelo vale, comigo estará. É interessante que é fácil falar, difícil é acreditar. Quantos que no meio do vale não são levados a se sentirem-se só, completamente só? Quantos que no vale não se sentem desamparados? É muito bom se confessar, é muito bom se declarar, como agora há pouco nós estávamos fazendo através do louvor. Nos empolgamos, nos emocionamos, levantamos as nossas mãos e fazemos esta declaração sem sequer pensarmos de como que está sendo o meu, o teu, nosso comportamento, a minha, a tua, nossa atitude dentro do vale. Então a minha pergunta é a seguinte: então nós estamos cantando realmente, ou simplesmente estamos somente falando, ou estamos fazendo uma declaração de fé? Porque na verdade aqui nós sabemos que está na Bíblia. Esse trecho deste louvor é bíblico, é um versículo extraído da palavra de Deus. O próprio Deus assim o fez confessar, declarar, anunciar. Se eu passar pelo vale, comigo estará. Se eu passar pelo fogo, olha só, a chama não me queimará. Olha que coisa linda, né? É bonito de se declarar, é bonito de se confessar. A questão é, será que quando você canta esse trecho, e eu posso dizer, quando você faz essa declaração desse versículo que está na Bíblia, você tem se portado assim? Você tem realmente agido assim? Ou simplesmente você transformou o que você acabou de cantar somente em mais uma canção, somente em mais um louvor que não surte efeito nenhum para você? Olha só, presta atenção.
E se eu passar pelo vale, comigo estará. E se eu passar pelo fogo, a chama não me queimará. E ele termina dizendo: nunca me deixará, nunca me deixará. Dá para você declarar comigo? Nunca me deixará, nunca me deixará. Mais uma vez: nunca me deixará, nunca me deixará. Então ele termina esse estrofe deste louvor, que na verdade são versículos bíblicos, fazendo essa declaração que nos empolga, sabe, que nos motiva, que nos incentiva, desde que o vale seja para o vizinho, desde que passar por grandes provações, que aqui no caso passar pelo fogo, seja com o vizinho. Nem pensar de ser comigo, porque se for comigo, eu tenho certeza que eu vou me sentir só, vou me sentir desamparado, vou entrar em depressão, vou sofrer grandes angústias, e é capaz de, olhe lá, se eu não desistir, se eu não jogar tudo para cima. Eu quero que este recado de Deus nesta manhã, em nome de Jesus, venha provocar mudanças em você. Eu vou repetir: o desejo do meu coração é que esta mensagem venha provocar mudanças na sua vida. Tudo bem, o pregador é o mesmo, a Bíblia que eu irei utilizar sempre permanecerá sendo mesma, porque a palavra de Deus é para todo sempre. Mas o que eu quero dizer é que este culto, em nome de Jesus, nunca, jamais aconteceu. Você está presente ao vivo e a cores. E eu quero e repito, em nome de Jesus, estas palavras que eu estou lhe dizendo não são palavras do querer, de motivar. São o que veio no meu coração quando eu estava aqui orando, antes de darmos início para a glória de Deus. Que desejo no meu coração que esta mensagem de hoje seja para provocar mudanças na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Jeremias capítulo 12. Nós estamos aprendendo sobre um capítulo que nenhum pregador quer pregar, porque não empolga, não motiva, não incentiva, não arranca aplausos, nem glória a Deus, e nem enche igrejas. Então, Jeremias capítulo 12 é aquele tipo de capítulo que vem nos confrontar, que vem bater de frente, e nós, na maioria das vezes, não queremos sermos confrontados. Jeremias capítulo 12 é o tipo do capítulo do puxão de orelha, e nós não queremos jamais levarmos puxões de orelha. Jeremias capítulo 12 é o tipo do capítulo em que Deus não vem massagear o meu ego, teu ego, nosso ego, porque na verdade nós queremos que isso fosse possível da parte de Deus, quando na verdade não é. Jeremias capítulo 12 é o tipo do capítulo que verdadeiramente é para os que dentro de si são verdadeiros vencedores. Preste bem atenção: para os que são dentro de si verdadeiros vencedores. Eu não estou falando fora de si, porque talvez você está vivendo hoje um dos piores momentos da sua história, um dos piores momentos da sua vida, da sua caminhada, da sua existência. Você olha para o lado de fora, você vê que os resultados não te empolgam, os resultados não te motivam, eles não te incentivam. Então, eu estou falando que esta mensagem é, na verdade, para os que são do lado de dentro, verdadeiros vencedores. Não dos que se deixam levar pelo que os olhos veem em relação a resultados negativos. Esta mensagem não é para crente. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Não é para crente não. Esta mensagem não é para crente. Esta mensagem também, pode ter certeza, não é para aqueles que se sustentam, que se mantêm pelo tempo de crente que tem. Também não é. Também não é. Eu já estou lhe dizendo isso porque mesmo que você esteja aqui presente e você que está aí nos assistindo, pode ter certeza de uma coisa: para você, se você é assim, glória a Deus que você está aqui, mas você vai infelizmente permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Nada vai mudar em relação a quem você está sendo exatamente no momento, no dia de hoje.
Eu estou lhe dizendo isso porque Jeremias capítulo 12 é esse capítulo. É esse capítulo. Jeremias capítulo 12 é o capítulo que Deus escolheu para confrontar. Preste atenção. Jeremias capítulo 12 é o capítulo que Deus escolheu para confrontar. Jeremias capítulo 12 é o capítulo que Deus escolheu para nos falar exatamente o que o Senhor espera de mim e espera de você. Jeremias demonstra a parte humana de todo ser humano. Jeremias capítulo 12, ele repassa a parte humana de todo e qualquer ser humano, tanto a minha quanto a sua. Então, não vem você com esse pensamento de que Jeremias era o profeta, de que Jeremias tinha sido escolhido como uma área específica da vida, quando a Bíblia diz que todos nós por Deus fomos semelhantemente escolhidos. Não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vós. E vos nomeeis para que vades e deis fruto, resultado, a fim de que os vossos resultados permaneçam. E a tudo quanto pedides crendo em meu nome, vou-los concederei, diz a palavra de Deus. Então aqui é Jeremias, capítulo de número 12. Jeremias, ele entra em uma audiência com Deus, em uma oração. E esta oração que Jeremias está apresentando a Deus, ela traz consigo as indignações, traz consigo a revolta, traz consigo aquele parecer de que por que o ímpio prospera e o cristão não? Porque os que vivem de forma totalmente errada, as coisas dão certo, e os que procuram viver uma vida reta, as coisas são tão difíceis. Então Jeremias capítulo 12 é esse capítulo. Deus poderia ter respondido: Jeremias, senta aqui, eu quero conversar contigo. Deus poderia ter chamado a Jeremias e ter dito: Jeremias, deixa eu te explicar umas coisas. Não. Para quem já se encontrava no estado que se encontrava, na situação em que se encontrava, na vida que estava levando e no que vinha acontecendo, seria bom que Deus acalentasse Jeremias. Seria bom que Deus colocasse Jeremias no colo, ou até emprestasse o ombro para que ele pudesse chorar. Mas não teve da parte de Deus nada disso, absolutamente nada disso. Eu quero que você entenda que se nós cremos em Jesus Cristo, nós temos que crermos na totalidade de um Deus que sabe muito bem como lidar com a fraqueza de cada um de nós. Eu vou repetir: Deus sabe e sabe muito bem como lidar com a fraqueza de cada um de nós. E uma das, eu posso lhe dizer, não é cooperando com a nossa fraqueza. Não é cooperando com a nossa fraqueza. Não é nos levando a acreditar que não podemos, não conseguimos, e a melhor coisa que tem é desistir. Então eu tenho certeza que, biblicamente falando, essa não é a maneira que muitos esperam que Deus venha acalentar as suas fraquezas. Do eu entendo, eu te compreendo, eu sei do que você está passando. Não. Esse Deus é o Deus dos fracos. Esse Deus é Deus dos fracos. É o Deus de que muitos esperam que eles passem a mão na cabeça e que eles saia do seu trono de vitória para sentar-se ao lado daquele que a única coisa que ele ainda não entendeu é que se Deus o chamou para ser mais do que vencedor. Diga: Deus me chamou para ser mais do que vencedor. Tendo Jeremias sentado no pleito, apresentado a sua causa, suas razões, suas motivações, Deus agora vai responder Jeremias. E no capítulo 12 de Jeremias, versículo 5, diz assim: se te fadigas, se te cansas, correndo com homens que vão a pé, que estão no mesmo patamar que o seu, no mesmo nível que o seu. Olha o que ele diz: se te fadigas, se te cansas, se te esmoreces. Olha o que ele diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, que estão no mesmo patamar que você, como poderás competir com os cavalos? Como é que eu posso fazer de você ser mais, se o que você hoje está sendo e os desafios que você está enfrentando te levam a pensar em desistir?
Presta atenção no que Deus está falando para Jeremias. Deus está dizendo: Jeremias, como é que eu te posso levar a uma posição mais elevada, se na posição que você está, você já está cansado, afadigado, esmorecido, cabisbaixo, triste, abatido, deprimido e pensando em desistir? Como é que eu te posso alavancar na tua vida? Como é que eu te posso fazer com que você venha subir um degrau a mais na sua caminhada? Não tem como. Todos nós pedimos a Deus que Deus nos abençoe, e não importa a área que seja ela em que área que for. E é bom que peçamos a Deus que Ele nos abençoe. Mas quando você pede a Deus para que Ele te abençoe, essa é a verdade, também se prepare para, antes das bênçãos, os desafios. Nós queremos a bênção, nós esperamos a bênção, mas nós não esperamos os desafios que as bênçãos, antes de acontecerem, irão nos trazer. Veja que Deus está falando com Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? A Bíblia diz que Jeremias se encontrava cansado, competindo com pessoas comuns. Como que seriam com os cavalos? Preste atenção, por favor. Veja que Deus está dizendo para Jeremias, e eu, humanamente falando, eu diria que não seria uma forma tão motivadora de Deus se relacionar com uma pessoa, porque Deus não está aqui elogiando Jeremias pelos seus feitos, ou pelas vitórias que ele já tinha obtido. Deus está dando um puxão de orelha, porque chegou o momento definidor na vida de Jeremias, e existe esse momento para todos nós. E aquele momento que você olha para a situação e diz: bem, cheguei até aqui, mas daqui não tem como eu dar um passo à frente. Porque quando você olha para o momento que você está passando, você é levado a esquecer das vitórias que você já obteve na sua vida. E essa é um grande defeito de todos nós. Nós olhamos para a situação de agora, para o momento de agora, e nós começamos a pensarmos assim: nossa, dessa vez não tem como, não dá, não vou conseguir. Mas só termos chegado até aqui, uma vez que você pare para pensar, você vai perceber que para chegar aqui, você teve que enfrentar dificuldades, lutas e barreiras, e ter sobre essas a sua vitória para chegar até aqui. Para pensar, mas só que isso é tirado de nós, e nós vivemos tanto momento que nós nos tornamos um Jeremias, como nessa situação em que ele se encontra. A Bíblia diz que Jeremias se encontrava cansado, competindo com pessoas comuns. Então, como seria com os cavalos? Quem está lhe cansando? Preste bem atenção. Quem está lhe cansando? Quem é que está cansando você? Talvez você esteja hoje numa situação que você esteja deixando a sua vida leva eu, e não passa disso. Quem está lhe cansando? Porque o que estava cansando Jeremias eram pessoas que iam a pé. Quem que está conseguindo exaurir de você as suas energias, exaurir de você as suas forças, tirar de você o seu ânimo, tirar de você aquela determinação que você outrora tinha? Quem é que está conseguindo fazer isso com você? Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu patrão, sua patroa, pessoas com quem você convive no trabalho? São essas pessoas que estão conseguindo extrair de você, tirar de você esse ânimo, essa vontade de lutar, essa vontade de vencer? Porque a Bíblia Sagrada diz que Jeremias se encontrava cansado, exausto, esbaforado, porque a Bíblia diz que ele andava com homens que iam a pé. Eram pessoas comuns que estavam causando isso em Jeremias. Está aqui na Bíblia, acabamos de ler. Talvez me perdoe, talvez você diga assim: pastor, eu estou tão cansado, estou tão cansado, estou tão desanimado, estou tão desanimada. E eu lhe pergunto: mas por que você está assim? Porque infelizmente as pessoas lá de casa não colaboram, não ajudam. Olha, só Deus na misericórdia. Eu já estou a ponto de desistir, estou a ponto de jogar tudo para cima. Na verdade eu não estou crendo em mais nada, eu estou só pela misericórdia de Deus. Quem está lhe cansando? Quem está cansando você? A quem você tem dado as suas forças?
A quem você tem dado as suas energias? Talvez você diga assim: pastor, eu estou tão cansado de um jeito que, para falar a verdade, tem dias que eu me levanto porque tenho que me levantar, saio para trabalhar porque tenho que trabalhar, estou vivendo porque Deus sabe o porquê. Quem está ali cansando? Quem está cansando você? Quem tem sido esse cavalo em sua vida? Quem tem sido esse cavalo em sua vida? Quem tem sido? De repente você diga que é uma dívida. Pastor, é uma dívida que vem aí enrolando, que eu não consigo pagar, não sei que negócio é esse, é uma situação que eu mesmo já não acredito sequer se eu posso ou não posso sanar essa dívida. São os clientes? Pastor, tenho clientes que eu já trabalhei para esses, estão me devendo e não querem me pagar, e para falar a verdade, eu estou cansado, e quando eu olho para esses, isso me desanima, isso me desmotiva, ao ponto de fazer com que eu perca até o ânimo de sair para trabalhar. São esses que estão lhe cansando? São esses que estão lhe fadigando? São esses que estão esmorecendo a sua vontade de vencer? São esses? São as injustiças das quais você vem passando? São as perseguições das quais você vem atravessando? Então, quem na verdade tem conseguido cansar você? Porque está aqui em Jeremias capítulo 12: se te fadigas, se te cansas, correndo com homens que vão a pé, que estão no mesmo patamar que o seu, estão no mesmo nível que o seu, como poderás competir com os cavalos, com que estão posicionalmente mais elevados do que você? Para pensar em nome de Jesus. Para pensar em nome de Jesus. A Bíblia diz que muitos têm se sentido cansados competindo com pessoas comuns. Quanto mais competidores, mais aparentemente preparados. Preste atenção. Se você está cansado por conta de pessoas comuns, a Bíblia está dizendo: como é que você vai se portar, se comportar diante de competidores que vão a cavalos, que estão humanamente, aparentemente mais capazes do que você? Para pensar em nome de Jesus. Pensa comigo em nome de Jesus. Nós muitas vezes temos uma mentalidade, e essa mentalidade é de que sempre quando parece que encontramos alguém aparentemente mais preparados do que nós esquecemos da capacidade que nós temos, ou de vencê-los, ou de chegar lá, ou de ultrapassá-los. E aí nós nos sepultamos, nós nos enterramos, nós nos desvalorizamos. E a maioria das pessoas fazem isto. É mais ou menos quando eles viam um gigante, nos tempos em que o gigante se levantou-se contra Israel. Quando a Bíblia diz que eles viram o gigante, ouviram o gigante e esqueceram da capacidade que eles tinham de guerrear. E muitos, infelizmente, agem exatamente assim. Preste atenção em nome de Jesus. Muitos têm se sentido cansados, competindo com pessoas comuns. Quanto mais competidores, mais aparentemente preparados, experientes. Na maior competição que já existiu, a competição da vida. A maior competição que já existiu é a competição da vida. E você, meu amado, pode ter certeza disso. Se você ainda não sabe, você pode ter certeza, você faz tempo que você já saiu do lugar de saída. Isso quer dizer que você está dentro dessa arena, e dentro desta arena, a maneira que você vai se portar e se comportar diante dela é tão importante quanto a vitória que você almeja, quanto a conquista que você deseja. Escute isso em nome de Jesus, porque o que Deus está falando para Jeremias é nos dias atuais, é nos dias de hoje, é para agora, é para nesse momento. Talvez você olhe naquele cenário, no seu trabalho, ou na sua casa, ou na sua rua, seja lá onde for, e você, quando olha para tudo aquilo, você olha para você, você diz: mas quem eu sou? Mas eu não vou conseguir. Será que esse não é, infelizmente, um dos seus maiores cavalos que você tem enfrentado?
um dos seus maiores competidores que você tem enfrentado, de não se achar capaz, de sempre se achar o ninguém, de sempre se achar incapaz diante das circunstâncias, das situações, das adversidades da vida. Nós estamos dentro de um cenário competitivo, e esta competição é a competição da vida. É a competição que, na verdade, ela nem sempre é leal. Na maioria das vezes, infelizmente, ela vai ser de forma desleal. Pessoas em que você ensina, que depois aprende, quer puxar o teu tapete. Pessoas em que você ajuda e depois que se sentem ajudados, viram as costas e se esquecem de quem ajudou. Pessoas de quem você pôs a mão na palmatória, confiou, acreditou, e que logo depois aquela pessoa se levanta contra você como um acusador. Escute em nome de Jesus. Pessoas em que você sempre se mostrou leal, e ao descobrir que aquela pessoa na verdade não era original, era uma xerox diante de você. Era uma xerox diante de você. Porque depois você fica sabendo do que essa pessoa por detrás vinha fazendo com você. Então pare para pensar, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E esta é a competição da vida. É a competição da vida. Porque Deus está falando para Jeremias: se tu estás cansado, correndo com homens que vão a pé, como é que você vai competir com os que vão a cavalo? Como é que você vai competir com os que aparentemente estão mais preparados do que você? Talvez você olhe para a sua empresa e você a vê tão pequenininha, e de repente você olha para outras que parecem ser tão grandes, tão capazes, sabe, de se sobressair, que você, sem você perceber, você torna menor o que aos teus olhos parece ser pequeno. Preste atenção nisso em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada diz em que o Senhor, o meu, teu, nosso Senhor Jesus Cristo, fundou uma igreja, mas não com a multidão, mas somente com 12. E nós sabemos muito bem, não era original, que era Judas. Então ele verdadeiramente fundou uma igreja somente com 11. E qualquer um de nós, nesse olhar visual humano, olhando para Jesus naqueles tempos, dificilmente iríamos acreditar que ele era o Messias, porque na nossa mente nós imaginávamos o seguinte: para ele ser o Messias tem que ter quantidade. Nem sempre é quantidade, sempre será qualidade. Você pode ser uno, somente um, mas esse um que faz toda a diferença lá onde você está. E louvado seja o nome do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Muitos dentro de si acreditam ser possível viver uma vida em meio a 3 refeições. Preste atenção. O que Deus está falando para Jeremias é: Jeremias, se você está fadigado, se você está acomodado, se você está de braços cruzados, se você está pensando em desistir, se você está pensando de que viver essa vida que você está vivendo, correndo com homens que vão a pé, então não adianta sonhar com grandeza. Não adianta você sonhar com pescar no mar alto, como Deus chamou a Pedro para pescar em mar alto. Preste atenção nisso em nome do Senhor Jesus. Muitos dentro de si acreditam ser possível viver uma vida em meio a 3 refeições, uma cama, uma rede para dormir, sem ser necessário se esforçar tanto do que ter de enfrentar as oposições da vida. Tem pessoas que já estão tão acostumados, sabe, tão habituados a 3 refeições, que eles sequer querem se esforçar um pouco mais, porque só em se lembrar dos desafios que terão que enfrentar na caminhada da vida, isso já os fadiga, isso já os cansa, isso já os esmorece. É mais ou menos um comodismo de dizer que a vida está boa do jeito que está, e olha, está bom demais, louvado seja o nome do Senhor por isso. É interessante que para você ser grande, a sua mente tem que ser grande. Eu vou repetir: para você ser grande, a sua mentalidade, primeiro de tudo, tem que ser grande. Não tem como você ser grande aqui fora se a sua mente for pequena, se aqui dentro for pequeno. Não tem como.
E você precisa entender isso no seu coração. O que significa competir com os cavalos? O que significa isso? O que seria competir com os cavalos? Porque Deus está dizendo aqui: como poderás competir com os cavalos? Ele não está dizendo correr com os cavalos. Ele está dizendo competir com os cavalos. E nós sabemos que ele se trata de cavalos porque ele quer dizer força, velocidade, agilidade. É isso que ele está querendo dizer. E esses cavalos são pessoas nos dias de hoje. Pessoas, como eu já lhe disse, aparentemente mais bem preparados, mais bem equipados, mais bem estruturados. E você olha para eles e diz: meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? A melhor coisa que tem é desistir. Bem, esse é o pensamento de que infelizmente tem levado muitos a se acomodarem com a vida que estão vivendo. O que significa competir com os cavalos? Primeiro, competir com os cavalos é aprender a lidar com as injustiças. Quando você vem no versículo de número 1, aqui de Jeremias 12, a Bíblia diz: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem alevosamente. Quer dizer, de qualquer jeito, de qualquer maneira. É isso que ele está dizendo aqui. Então, competir com os cavalos, primeiro, é aprender a lidar com as injustiças. A Bíblia diz que Jeremias vem nos ensinar que a vida não é fácil. E eu sei que você sabe que a vida não é fácil. O que Deus está dizendo é: ô Jeremias, se você quer vencer a batalha, se você verdadeiramente quer chegar ao longe, você precisa entender que nem sempre a vida é justa. Nem sempre a vida é justa. Tem pessoas que não precisam se esforçar tanto como você se esforça para que as coisas dê certo na vida. E você olha para eles e diz: meu Deus, o que que eles têm que eu não tenho? O que que eles têm que eu não tenho? Porque não pode uma coisa dessa, meu Deus. E muitas vezes nós meio que misturamos, sabe, como que privilégios. Preste atenção. O maior privilégio que Deus concede ao homem é a salvação. Escute isso. O maior privilégio que Deus concede ao homem é a salvação. Prosperidade tem a ver com ousadia, não tem a ver com privilégios. Privilégios é, na verdade, a ousadia de uma pessoa de acreditar que ela merece viver uma vida melhor. Isso em todas as áreas da vida. Então eu vou repetir: o único privilégio que Deus concede ao homem é a salvação. As demais outras coisas você tem que lutar para conquistar. Você tem que se esforçar para chegar lá. Você tem que decidir entrar na arena da vida, sair do ponto de partida, se você verdadeiramente quer alcançar os altos degraus da vida. Escute isso em nome de Jesus. Porque quando nós olhamos para o ímpio, seja lá quem quer que seja quem for, e vemos a vida que ele está levando, e nem sempre só financeira, no casamento. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, meu Pai do céu? Jesus, não existe uma coisa dessa não, meu Deus. Como é que pode? Uma fulana dessa que não tem coragem nem sequer de desatar a rede que dorme. O marido trata como que se fosse uma estrela. Enquanto que eu trabalho, me esforço, me dedico, meu marido me trata como se eu fosse um ninguém, me desmerece, não me respeita, não me honra. E da mesma forma em relação ao marido. Como é que pode uma coisa dessa? Quando muitos maridos estão aí enchendo-se de cana, bebendo de bar em bar, gastando tudo o que gasta, a esposa cuida, a esposa zela, a esposa só falta colocar no pedestal, enquanto que a minha vida é do trabalho para a faculdade, ou de casa para o trabalho, e do trabalho para a igreja. Meu Deus, a minha esposa me falta com respeito, a minha esposa me xinga, a minha esposa me esculhamba. Quer dizer,
passa por esse processo de pensamento, de que você diz assim, não, Deus não é justo. Deus não é justo, porque não pode uma coisa dessa. Como é que pode, meu Deus? Enquanto que eu me esforço para os meus pais, eu sempre procurei tirar as boas notas, para que os meus pais pudessem ao menos chegar para mim e dizer assim, poxa minha filha, meus parabéns. Mas nem os parabéns eu recebo. Nem os parabéns eu recebo. Não, pelo contrário, tem lá na minha casa um dos irmãos ou irmãs que é totalmente o inverso, e é os que mais chamam a atenção dos meus pais, é os que mais têm cuidados da parte do meu pai. Talvez você seja assim, talvez seja exatamente assim com você. E você estar aí nesse mundo, sabe, de que parece que é um privilégio que Deus deu, porque não pode uma coisa dessa. E às vezes você até pensa em dizer assim para você mesmo, menino, sabe de uma coisa? Eu vou viver essa vida como eles estão vivendo? Porque se for para ter os resultados que ele tem, ou eles têm, vivendo essa vida que estão levando, então é isso que eu vou fazer comigo também. É que pode, meu Deus do céu, eu estou na academia tentando ter saúde, tem fulano que come o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, nenhuma dor de cabeça tem, meu Deus do céu. Não, isso é muito privilégio. Isso é muito privilégio. Não pode uma coisa dessa, não. Olha, não aguento uma coisa dessa, não. Não pode ser uma coisa dessa. Meu Deus, eu fico dentro de casa. Eu não gosto de sair, não vou para as festas, não vou para os bailes. Eu procuro viver uma vida direita, uma vida, sabe, regrada. E nada sobra, nada dá, sempre falta aquele aperreio, aquele aperto. Fulano vive num restaurante, fulano vive nas festas. E parece que está caindo dinheiro do céu, meu Deus. Que negócio é esse, Jeová? Que é isso? Meu Deus, eu trabalho mais do que todos lá no trabalho. Eu faço além do que me é mandado. Eu faço além do que me é solicitado. E tem pessoas lá que só fazem o que é para fazer e recebem aplausos, recebem elogios, enquanto que eu é só na pancada direto. Não, Deus pode ter os seus queridinhos, porque comigo não acontece isto, meu Deus. É interessante, né? Porque eu tenho certeza que Deus está falando com alguém aqui hoje. E Deus está falando com você, isso mesmo. Deus está falando com você. Meu Deus, como é que pode? Enquanto que tem gente que está querendo jogar a vida fora, não tem doença, não tem dificuldade, não tem problema aparentemente, não tem barreira aparentemente, é uma pessoa saudável. E eu que tenho aqui um defeito físico, louco para poder trabalhar, louco para poder fazer o que eu gostaria de fazer e não posso, por conta desse problema, desse impedimento físico. Enquanto que tem pessoas que olham do fio do cabelo, a unha do pé, não sente nada, tudo perfeito, e não tem coragem nem de sequer arrumar a cama que dorme, meu Deus. Isso é injustiça. Isso é injusto. Não, só pode, parece que Deus até gosta do errado. Parece que Deus gosta do errado. Porque então não pode uma coisa dessa, porque o justo, enquanto que o justo sofre, o errado só vence, só dá certo nas coisas da vida. Não, a coisa está errada. Como é que pode uma coisa dessa? Pois é, eu quero lhe dizer que para você verdadeiramente competir com os cavalos, significa você lidar com as injustiças. O que você deseja alcançar na vida? Ser próspero? Às vezes você pode desejar, almejar, querer, e verdadeiramente não prosperar o tanto que você gostaria de prosperar, enquanto que tem muitos, parece que é um chama, parece um imã, parece que até andando para trás é como que se estivesse andando para frente. Interessante isso, né, na vida? E esses são questionamentos que muitos carregam dentro de si. Livrar-se dos vizinhos inoportunos. Meu Deus, eu vivo dentro da minha casa, eu não ponho uma cadeira na calçada, eu saio de casa dentro do meu carro, em cima da minha moto. Quando saio a pé é só bom dia, boa tarde, boa noite. E esses abençoados desses vizinhos, eu nunca olhei para a cara deles com cara ruim, eu nunca sequer abri a boca contra eles. E meu Deus do céu, não deixa de chegar notícias nos meus ouvidos.
das coisas que eles falam, das coisas que eles fazem. Meu Deus, como é que pode uma coisa dessa, meu Deus? Pois é, competir com os cavalos é você aprender a lidar com as injustiças. É lidar com as injustiças. Meu Deus, eu chego no meu trabalho, Jesus de Nazaré, eu falo com todo mundo, ainda tem gente que vira a cara para mim. Meu Deus, que situação é essa, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, como é que pode? Meu Deus, eu preparo uma festa na minha casa e eu digo assim, no WhatsApp da família: gente, não precisa trazerem nada, viu? Não precisa trazer refrigerante, não precisa trazerem nada, tá bom? Eu só quero que vocês venham, eu só quero que vocês estejam presentes. Meu Deus, como é que pode? Essas pessoas vêm, comem, bebem, se divertem, deixam tudo sujo, e depois eu fico sabendo que disseram que a carne estava salgada demais, que o arroz estava cru, dava para ter cozinhado mais. Meu Deus, o que é isso, meu Deus do céu? Parece que quanto mais eu faço para agradar, mais eu desagrado, meu Deus do céu. Que situação triste é essa, meu Deus? Ei, não pode. Pois é, então eu estou lhe dizendo que competir com os cavalos é você competir e saber lidar com as injustiças. É você saber lidar com as injustiças. E essa é uma grande realidade. Emagrecer, meu Deus, não pode. Fulano come que só falta botar pelos ouvidos, não engorda meia grama. Eu só em olhar já engordei. Meu Deus, que é isso? Não pode uma coisa dessa, meu Deus. Eu fico me regrando, meu Deus do céu. Às vezes eu olho para aquele chocolate, digo, chocolate da minha vida, mas eu não posso comer o tanto que eu gosto, o tanto que eu quero. Enquanto que tem gente, meu Deus do céu, que pega pedaços de gordura assim do peito e taca dentado e não causa nada, não engorda nada, meu Deus. Isso não é vida, isso é sofrimento, meu Deus. Isso é tortura, Jesus de Nazaré. Interessante, né? Você verdadeiramente competir com os cavalos é você ter que aprender a lidar com as injustiças. Interessante isso, né? Mas, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Eu procuro educar os meus filhos, procuro ser exemplos para os meus filhos. Tem pais aí, meu Deus, que transformam suas casas em bar. Tem pais aí, meu Deus, que são irresponsáveis, que não estão nem aí para Deus. E os filhos lutando pelos pais dentro da igreja. Eu estou dentro da igreja, lutando pelos meus filhos que não querem vir para a igreja. Meu Deus, o que é isso? Não pode uma coisa dessa, Jesus de Nazaré. Meu Deus, como é que pode, meu Deus do céu? Se eu fosse aquela mulher, aquela esposa relaxada, desleixada, assanhada, descabelada, sabe? Meu Deus, porque não pode uma coisa dessa não, meu Deus do céu. Olha só, eu olho para aquela mulher, meu Deus do céu, não pode. Olha como é que o marido trata ela, Jesus de Nazaré. E eu procuro agradar, procuro fazer o melhor, e não recebo a metade da metade da metade desse trato. Não pode uma coisa dessa, meu Deus do céu. Pois é, competir com os cavalos é você aprender a lidar com as injustiças. É você aprender a lidar com as injustiças. Jesus de Nazaré, eu estou na academia, estou tentando emagrecer, eu já corpo um lado, corpo outro, vou me pesar. Quando eu me peso, meu Deus, é capaz de até a balança subir. Eu disse: Jesus, não pode uma coisa dessa. Enquanto que eu vejo pessoas aí que pega cada prato, parece uma montanha, parece uma serra, coloca aquilo para dentro e toma lá aquela Coca-Cola bem gelada, nem barriga tem, meu Deus. Eu só em olhar já estufou a barriga. Como é que pode, Jesus, uma coisa dessa, meu Pai do céu? Meu Deus, não existe isso. Meu Deus, eu vejo pessoas que dizem: pois mulher, rapaz, pois olha, eu estou com uma semana, 15 dias na academia, já emagreci tanto. Meu Deus, eu tenho até vergonha de dizer para a pessoa que eu estou 1 ano e emagreci 100 gramas. Pois é.
Competir com os cavalos é você aprender a lidar com as injustiças. Porque se tu te fadigas correndo com homens que vão a pé, dá para você imaginar com esses, você desiste de vez, você esmorece. Meu Deus do céu, e é a grande verdade. Mais sabedoria e comunhão com Deus. Meu Deus, eu estou na igreja, eu escuto pregação, eu oro, eu jejuo. Meu Deus, parece que eu leio a Bíblia e não entendo. Eu estou na igreja, não compro. Meu Deus, o que é isso? E tem pessoas que nem o pezinho colocado dentro da igreja dá um show de Bíblia. Tem uma fé em Deus que eu fico admirado. Como é que pode uma coisa dessa, meu Deus do céu? Eu estou na igreja, eu te sirvo, sou fiel no dízimo, sou fiel nas ofertas, te sirvo direitinho. E essa pessoa, meu Deus, quando abre a boca, fala com a confiança, fala com uma ousadia. E eu que estou te servindo, quando a luta vem, eu sou o primeiro a querer me esconder debaixo da cama, meu Deus do céu. Não, o senhor pode ter, não, o senhor tem seus preferidos. O Senhor tem os seus preferidos, porque não pode uma coisa dessa, Jesus de Nazaré. Pois é, olhe para o irmão que está do seu lado, por favor, e diga: esses questionamentos é o que está te matando. Esses questionamentos é o que está te matando, é o que inibe a tua fé, é o que te paralisou no ponto de partida, é o que fez você parar no ponto de partida, sabe? Escute em nome de Jesus. Segundo, competir com os cavalos é ter resiliência na vida. Você é uma pessoa resiliente? Eu não estou falando por boca não. Sim, pastor, eu sou uma pessoa resiliente. Porque se tu te fadigas correndo com homens que vão a pé, como será competindo com os que vão a cavalo? Com os que, humanamente falando, parecem estarem mais preparados do que você, mais entendidos do que você, mais sábios do que você. Existem 3 coisas que as pessoas têm muito medo, que atrapalha a resiliência de uma pessoa. 3 coisas que impedem a resiliência num competidor. Primeiro, ser criticado. Você tem medo de ser criticado? Pergunta para o seu irmão: você tem medo de ser criticado? Não, está fraco, vamos lá. Você tem medo de ser criticado? No seu trabalho você tem medo de ser criticado? Quer você faça errado, quer você não faça errado, você tem medo de ser criticado? Você tem medo de ser julgado justo ou injustamente? Você tem medo disso? Qual é o seu medo em relação à crítica? Uma crítica construtiva ou uma crítica destrutiva? Pastor, se for uma crítica construtiva, ainda que construtiva, aquilo me abate. E se for destrutiva, me destrói. É esse o seu medo? Porque existe a crítica construtiva. Mas até para você, sabe, digerir aquela crítica construtiva, para muitos se torna destrutiva. Se torna destrutiva. Porque quando você ler aqui em Jeremias, capítulo de número 12, versículo de número 5, quando Deus está dizendo assim para Jeremias: se tu te cansas andando com homens que vão a pé, como é que vai ser competindo com os cavalos? Deus não está elogiando não, Deus está dando uma crítica, é uma crítica construtiva. Mas para você conseguir digerir isso para dentro de você, meu irmão, você precisa entender a intenção do que está sendo falado. Escute, mais importante do que está sendo falado é a intenção do que está se ouvindo. Porque a pessoa pode chegar para você e dizer assim: não sabe varrer não, é? Pois deixa eu te mostrar como é que varre. É uma crítica construtiva ou destrutiva? Construtiva. É uma crítica construtiva. Sabe varrer não, é? Pois deixa eu te mostrar como é que varre. O que a pessoa está querendo dizer para você é o seguinte: você é capaz de varrer melhor do que o que você varreu.
Mas se você pensa de forma diferente, você já fecha a cara e torce o nariz. Não sabe vender não, é? Não sabe vender não? Desaprendeu, é? Quer dizer que não sabe mais atender o cliente, não? Quer dizer, então, espera, então deixa eu te mostrar como é que faz. Ou então, diz assim, olha para o fulano, ó. Fulano ali, ó, olha como é que fulano faz. Como é que você vê essa crítica, construtiva ou destrutiva? Porque se você tem a mentalidade e os teus olhos só veem o que é mal, então toda e qualquer crítica para você sempre será destrutiva. Sempre será destrutiva. A questão é a intenção por detrás. É a intenção por detrás. De repente você está passando um momento como que Deus está falando hoje nesta mensagem, e você está cansado de ser criticado, porque você já tem uma mentalidade formada de que toda crítica é destrutiva. Que toda crítica é destrutiva. Um certo dia, nós estávamos aqui no Data Show. E eu tinha errado uma palavra. Como de costume, sempre eu erro. E quem nunca erra? Eu sou o primeiro da fila e não adianta querer me invejar. Resumindo, trouxe a mensagem, trouxe a pregação, uma ministração abençoada para a glória de Deus. Muitas pessoas elogiaram, amém. Mas teve uma pessoa que mandou um WhatsApp para mim, e no WhatsApp dizia assim: meu pastor, me perdoe, mas eu queria que o senhor pudesse fazer uma correção, porque o senhor escreveu uma palavra com a letra tal, e não é essa letra, é com esta letra. Uau! Glória a Deus que tem alguém que se preocupa. Bendito seja o nome do Senhor. E eu então escrevi: muito obrigado, porque eu iria permanecer no erro, e muitos iam me ver continuando errando, e não tinham coragem de falar a verdade. O crítico é aquela pessoa que, quando os teus olhos forem bons de verdade, você não os vê como inimigo, você os vê como amigo, porque a intenção que está por detrás. Escute, eu fui então e corrigi, e glória a Deus que eu fiz. Então de repente você está lá no seu trabalho, e pessoas te perseguem, e pessoas te criticam, e a única coisa que você consegue ver é com os maus olhos. Então eu imagino que você está cansado, você está fadigado, correndo com homens que vão a pé. Como é que você espera que Deus te coloque para liderar alguém? Se você está cansado com pessoas que estão no mesmo patamar que o seu, se você for liderar alguém e de repente você sofreu uma repreensão, você sofreu uma crítica, você morre. Você desmorona. Primeiro, ser criticado. Eu quero que você entenda uma coisa, diga isso para o seu irmão, diga: ô meu irmão ou minha irmã, diga: meu irmão, se você for uma maçã, sempre terá pessoas que vão lhe dizer que só gostam de banana. Escute isso. Se você é uma maçã, sempre vai ter alguém que vai chegar para você e dizer assim: não gosto de maçã, só gosto de banana. Isso vai te ofender, isso vai te entristecer, isso vai te desmotivar, isso vai te desencorajar. Medo de ser criticado. Segundo, calúnia. Ah, pastor, Deus me livre uma coisa dessa, pastor. Olha, Deus que me livre. Se tem uma coisa que eu procuro, sabe, verdadeiramente manter em dias, é o meu nome. Me perdoe, mas nem Jesus conseguiu fazer isso. Nem Jesus Cristo conseguiu livrar-se da calúnia. Nem Jesus de Nazaré. É disso que você tem medo?
Você morre de medo de que alguém chegue e diga: não foi fulano que fez isso, sendo que não foi você que fez? É disso que você tem medo? É disso? De falatórios, de disse-me-disses? Esse é o seu medo? Então eu fico imaginando que você é um neurótico, porque você fica 24 horas, sabe, naquele pensamento de que não pode errar, e não tem como não errar, porque somos humanos, e acaba que você vai errar sim. Você tem medo de calúnias, e de inflamação, que pessoas falem coisas que você não faz? É disso que você tem medo? É isso que te consome, é isso que te abate, é isso que te entristece, é isso que te fadiga, ao ponto de você ser exatamente essa pessoa que se cansa quando você anda com homens que vão a pé? Muitos trazem dentro de si o se importar mais com o que as pessoas pensam do que o que Deus pensa a seu respeito. Escute. Quem era Davi para os seus irmãos? Ninguém. Quem era Davi para seu pai? O menor da casa. Mas quem era Davi para Deus? Um homem segundo o meu coração. Você está se importando demais, você está se preocupando demais, sabe? E você está desperdiçando e jogando fora energias. Pastor, eu morro de medo, pastor. Eu tenho tanto medo que alguém, sabe, critique o meu produto, que eu fico naquele, sabe, naquele pensamento sempre na defensiva. Sabe, eu fico sempre na defensiva. Talvez você deveria trabalhar no setor de qualidade, e você vai perceber que no setor de qualidade, por mais que você procure ser perfeito, sempre vai passar alguma coisa que você não gostaria que passasse, um defeito, alguma coisa que alguém vai chegar para você e vai dizer: ei, você não viu isso não? Do que você tem medo? Você tem medo de quê? De calúnia? De dizer que você é Maria Gasolina? Que não pode ver alguém que... É isso? Você tem medo? Você tem medo de quê? Você tem medo de quê, na verdade? É de calúnia? De ser calúnia? De que você tem medo? Preste atenção. Terceiro, medo de fracassar. Você tem medo de fracassar? Você tem medo de fracassar? Você tem medo que não dê certo? Me diz aqui, olha para cá, por favor. Se Deus estiver falando ao menos com um nesta manhã, tá bom demais. Me diga nesta vida o que é 100% certo que vai dar certo antes que dê certo. Me diz uma. Vou repetir. Me diz uma coisa na vida que seja 100% certo. 100% certo. Sem antes ter dado certo. Só uma. É certo que a gente viva 150 anos, mas a gente se cuida, faz o máximo possível para ver se prolonga os dias de vida. É ou não é? Mas não temos certeza. Tem pessoas aí jovens que não sentem uma dor na unha. Uma dor na unha. Ficaram na metade do caminho, no trajeto de casa para o trabalho. Outros que, para a glória de Deus, por algum motivo, que sabe lá Deus o porquê, porque aí já não é da minha ossada, você diz: não pode uma criatura dessa, rapaz. Como é que pode? Você tem medo de fracassar? Você tem medo de começar uma faculdade e não terminar? Você tem medo de prestar um concurso, 1, 2, 3, 4, 5, então você deve aprender com Abraham Lincoln. Você tem que aprender com Abraham Lincoln. Você já viu a biografia de Abraham Lincoln? Já ouviu falar dela? Se não, estude, vá procurar saber. Ah, o senhor não vai dar de graça não? Não vou não. Para você ter uma ideia, para ele se tornar-se o presidente que ele se tornou, ele sofreu 5 fortes fracassos. Mas na verdade, quando perguntaram para ele: por que você não desistiu? Porque ele disse: não, eu estava ganhando popularidade. Eu estava ganhando popularidade. Realmente é verdade, porque quando ele foi agora para se candidatar a presidente, ele era mais conhecido quando ele foi se candidatar para vereador.
tem medo de fracassar? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi com o pastor Rafael. O nada eu já tenho. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: o nada eu já tenho. De novo. Não, fala para o irmão, olha para a cara dele e diz: o nada eu já tenho. Se eu não tento, eu já tenho nada, não tenho? Eu já tenho. Você está entendendo a profundidade que eu estou dizendo? O nada eu já tenho. Eu já tenho nada. Eu não preciso me esforçar para continuar com nada, porque o nada eu já tenho. Eu já estou assegurado com o nada. Eu já estou assegurado. Então, se eu tenho medo de prestar concurso e não passar, então eu não prestarei concurso. Por quê? Porque eu já sei que eu não vou passar, mas o não passar eu já sou. Eu já estou. Eu já tenho esse resultado. Escute isso em nome de Jesus. O que é interessante, que eu me lembro muito bem, igreja de Mossoró, Rio Grande do Norte. Quando eu assumi a igreja lá no templo, ficaram 11 membros. 11 membros. 11 membros. Eu ainda vejo a cara desses membros. E eu me lembro que estávamos precisando de um milagre para pagarmos o aluguel da igreja. E diante do Deus que eu sirvo, eu orei, clamei, fui para monte, fiz tudo como manda o figurino. A pregação que eu preguei foi o título: Ser Valente. Se quiser, eu imprimo e lhe mostro. Está ali, ó. Mensagens que iluminam. São pregações do tempo de Mossoró. Ser valente. Ser valente não quer dizer desistir. E aí a coisa continua. Preguei a mensagem. Só que naquele dia, de 11, só veio 4 pessoas. 4 pessoas. E eu precisava levantar uma semente para o aluguel da igreja. E só tinha culto à noite. E eu disse: meu Deus, como é que você vai agora no altar levantar uma semente, olhando para 4 pessoas olhando para você? Meu Deus, e agora? Diante do Deus que eu sirvo é verdade. O Espírito Santo buzinou no meu ouvido: peça 4 pessoas com a semente de R$100. Eu já contei essa história já para vocês. Cadê a coragem? Cadê a coragem? Eu estou sendo sincero. Cadê a coragem? Se olhando para 4 pessoas e pedir uma semente de R$100 e dizer assim: eu quero 4 pessoas com a semente de R$100. O que eles iriam pensar? Será que eles iriam olhar para mim e dizer que Deus estava me usando? Ou era eu que estava tentando fazer de tudo com que eles se compadecessem da necessidade da igreja e ofertar? Me diga, minha irmã. Porque quem está aqui, se você acha que é fácil pedir, não é. Você tem que crer primeiro antes de pedir. Você tem que acreditar primeiro. E olhando para aquelas 4 pessoas, eu comecei a embromar. Sabe o que é embromar? Ver se... Bem, irmãos, porque comecei a embromar. Embromar mesmo. Deus, tu sabe disso, é verdade. Mas eu precisava pôr o aluguel da casa do Senhor. Até que então, perante o Deus que eu sirvo, mais uma vez o Espírito Santo disse no meu coração: peça 4 pessoas com oferta de R$100. Eu estou falando no ano de 2000. Porque eu fiquei de 2000 até 2003 e meio. Passei 3 anos e 8 meses lá em Mossoró. Peça 4 pessoas com oferta de R$100. Eu embromando. Até que eu disse: gente, sabe de uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus. Eu queria pedir a Deus aqui 4 pessoas com oferta de R$100. Só foi eu terminar de abrir a boca, fechar a boca, levantar a mão. Eu tomei, foi um susto. Diante do Deus que eu sirvo, as 4 levantaram a mão na mesma hora. Não precisou eu ficar, sabe, irmãos, porque irmãos, sabe, irmãos, irmãos. Não precisou. Não precisou. Não precisou.
Eles creram, eles acreditaram, eles confiaram na pregação que foi ministrada. Eles mudaram a mentalidade e a atitude naquele momento. As 4 pessoas eu vou lhe dizer quem era. A primeira trabalhava numa borracharia. Na verdade ele era dono de uma borracharia. Dono de uma borracharia. No domingo que veio, ele levantou a mão para dar um testemunho. Pastor, quando eu levantei a mão para pegar uma semente de 100 reais, eu estava devendo nada mais nada menos do que 3 papel da Coserne e 2 papel da Caerne. Pastor, eu fiquei me perguntando, meu Deus, esses 100 reais dava para me pagar ao menos os da Coserne. Mas eu abri mão disso e eu acreditei. Pastor, eu nunca em toda a minha vida remendei tanto pneu como eu remendei nessa semana. Coloquei em dias tanto a Coserne como a Caerne, e está aqui a minha semente. Uma outra irmã, trabalhava num depósito, era dona de um depósito de construção. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a única coisa que ela tinha era uma carroça e um burro. Subiu a mão, foi no altar. Gente, eu não sei se vocês se lembram, mas domingo passado tinha só 4 pessoas. Vocês lembram? Lembram? Amém. Pois é, eu fui uma das pessoas que levantou a mão para pegar essa semente. Gente, eu não sei explicar para vocês como foi que isso aconteceu, mas está aí fora, para a glória de Deus, o meu caminhãozinho, que agora eu tenho como transportar uma maior quantidade de material de construção. O meu pai, que não é crente, que detesta crente, tem ódio de crente, que vive dizendo que não me dava nada porque eu vinha para dar para o pastor, nessa semana me procurou e disse: minha filha, o que você mais está precisando no depósito? Não, pai, de nada não. Quando foi agora, quinta para sexta-feira, meu pai chegou com o caminhão, encostou e disse: aqui, minha filha, o caminhão é seu. O outro irmão, no caso, para a glória e honra do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o outro irmão trabalhava no Banco do Brasil, caixa. A filha puxava o baseado. Na verdade ela não puxava, ela comia, ainda fazia chá. Comia e fazia chá. Desobediente de marca maior, tatuagem tinha até na pupila dos olhos. Uma menina, coisa mais linda do mundo, mas não podia ver macho que pulava para cima. Os homens eram que corriam com medo dela. Você tem uma ideia? Naquela semana, para a glória de Deus, naquela semana, irmão Frank, dá uma olhadinha lá, fala lá com eles. Naquela semana ela levantou a mão, para a glória de Deus, subiu no altar, ele, e disse: pastor, é conhecido do Senhor sobre a minha filha. O Senhor já aconselhou, o Senhor já orou, o Senhor fez de tudo. Tudo. Mas eu quero dizer que foi uma semente que libertou minha filha. A minha filha, eu não sei explicar para o Senhor, mas eu creio que foi a semente que eu plantei. A minha filha, para a glória de Deus, nessa semana aceitou Jesus e está na igreja. Não está aqui com a gente, mas está na igreja. Essa foi a terceira pessoa. A quarta pessoa era uma senhorinha. Essa senhora, ela tinha uma enfermidade, ela tinha dores fortes no estômago, e para a glória de Deus, não tinha condição de fazer sequer a cirurgia que era necessário fazer. Para a glória de Deus, lá onde ela trabalhava, o chefe dela, o patrão dela, me lembro como se fosse hoje, a chamou no escritório. Ela entrou, pensou até que era carta de demissão. Ela sentou, a bichinha nervosa, ela contando no altar. E ela pegou e disse assim para nós lá na igreja: gente, vocês se lembram? Estávamos aqui domingo passado, 4 pessoas, e os que estavam lá levantaram a mão. Pois é, eu sofria de uma tal e tal, resumindo a conversa. Meu patrão me chamou, e eu tinha que fazer uma cirurgia e não sabia como fazer, porque pelo SUS já estava marcado há muito tempo, e eu tinha que ter isso aqui para fazer.
E o que eu quero dizer para vocês é que a minha cirurgia já está marcada. E o que eu quero dizer para vocês é que não foi ninguém de casa que tirou um centavo do bolso, nem irmão, nem irmã, nem parente, nem aderente, para me dar condição financeira de fazer essa cirurgia. Foi o meu patrão, que não é meu pai, não é meu irmão, não é meu tio, não é meu cunhado, não é meu genro, não é meu afilhado, nem vizinho da minha casa. Ele não é nada meu. Ele me chamou no escritório e ele disse: eu sempre tenho visto que a senhora sempre tem levado a mão aqui. E eu queria perguntar o que era. E quando eu falei para ele, ele disse: o que é preciso fazer? Teria que fazer a cirurgia. Se ela fica boa, fico boa. Quanto é que a cirurgia é tanto? Em outras palavras, pessoal, ele só abriu a gaveta, fez um cheque e me entregou. Está aqui, faça essa cirurgia. E descanse em casa. Quando você fizer, não se preocupe que o emprego é seu. Você sabe o que é interessante? Que eu nunca contei detalhadamente essa história. Hoje Deus me traz a lembrança para lhe contar. Você sabe o que é interessante? É que Deus me mostrou que todos esses milagres deixariam de acontecer se eu tivesse desobedecido o que Deus mandou. O culpado não seria eles em não receber o milagre. O culpado teria sido eu em não acreditar, em não crer. O culpado não está sendo Deus em fazer o milagre na sua vida. O culpado tem sido você em não ousar, em não crer, em não dar o primeiro passo, em não querer sair do lugar de saída e ficar nesse comodismo em que você está vivendo. Escute em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para nós terminarmos, é medo de fracassar? É disso que você tem medo? Muitos acreditam que é melhor não fazer nada para melhorar. Muitos acreditam que é melhor não fazer nada. Menino, não fazer nada, fazer o quê? O nada você já tem. O fracasso é inevitável para quem não tenta. Chegar a lugar nenhum é inevitável para quem não quer sair do lugar em que está, na posição que se encontra de comodismo. Você nunca vai, na verdade, entender Bíblia se você não começar a tornar este livro como se fosse comestível para você. Comestível para você. Você nunca vai ter profundidade com Deus se você não começar a querer pagar o preço da oração. Você nunca jamais vai ser revestido do Espírito Santo se você verdadeiramente não quiser pagar o preço para isto. Lembre-se que o nada você já tem. O nada você já tem. Não basta você se esforçar, não basta você fazer nada. Desempregado você já está. Então é só você continuar dentro da sua casa, lá na sua comiseração, no porquê que isso só acontece comigo, e deixar com que você, infelizmente, dentro de casa, perca a oportunidade de entender que você não está desempregado. Na verdade, você está momentaneamente passando por uma situação em que você é o único que pode reverter. Escute em nome de Jesus. Muitos acreditam que é melhor não fazer nada para melhorar, de fracassar, levando a aliviar uma vida de comodismo e procrastinação. A questão é que essa mensagem só vai surtir efeito em que realmente decidir mudar. Em que realmente verdadeiramente decidir mudar. Quais os medos que você tem? Qual desses aqui? Criticar, calúnia, medo de fracassar. Competir com os cavalos é ter perseverança na vida. Diga, competir com os cavalos é ter perseverança na vida. Não precisa dizer não. Diga não, porque é muito esforço, pode ficar quieto. É muito esforço, você falar isso é muito esforço. Fique quieto. Competir com os cavalos é ter perseverança na vida. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Vamos lá, competir com os cavalos é ter perseverança na vida. Competir com os cavalos é ter perseverança na vida.
Passei 11 meses pregando para 2 cadeiras e ninguém queria escutar. Não desisti. Passei 8 meses pedindo esmola de porta em porta e comendo gorgulho e sendo humilhado, desprezado, rejeitado e passado na casca do alho. Não desisti. Enfrentamos uma pandemia no ministério que estava começando. Não desisti. Passamos por tudo quanto é de perseguição. Não desisti. Mas por que eu estou lhe dizendo isso? Pela misericórdia de Deus. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o nada eu permaneço tendo sem precisar fazer alguma coisa. O nada eu permaneço tendo. Competir com os cavalos é ter perseverança na vida. Se não podemos enfrentar as pequenas dificuldades, como podemos esperar enfrentar as grandes? No livro de Isaías, capítulo 54, eu quero que você escute por favor. Eu já terminei, em nome de Jesus, mas eu tenho que lhe dar o recado por completo. No livro de Isaías, capítulo 54, a Bíblia Sagrada diz assim: amplia o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Fixa bem as tuas estacas. O que é que Deus está dizendo? Quando você começar a decidir ser diferente, fazer diferente, crescer, aparecer no cenário da vida, o vento vai soprar. Fixa bem as tuas estacas. Se você está fazendo ou prestando concurso para qualquer coisa, para te elevar a uma posição mais elevada, e você já está aí fraquejando, todo abatido, com pessoas que estão no mesmo nível que te perseguem, quando você chega lá, você morre! Você morre! Vou ler de novo. Amplia o lugar da tua tenda, estenda-se as tuas cortinas, não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Fixa bem, o vento vai soprar, mas se você estiver firme no Senhor, Ele sopra, mas não derruba, não destrói. Desistir, diga comigo, desistir é para os fracos. De novo, desistir é para os fracos. Mais uma vez, ganhar é para os fortes. Vamos lá? Desistir é para os fracos, ganhar é para os fortes. Continuar e lutar é para os vencedores. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda.